Boa noite aos senhores vereadores, ao público presente e todos aqueles que nos assistem pela internet. Em nome do povo de São Tomé das Letras, declaro aberta a 30ª sessão ordinária da legislatura 2021-2024, realizada em 8 de setembro de 2021. A presente sessão conta com a presença dos seguintes vereadores: Alan Patrick de Andrade, Gleiser Washington da Silva, Luiz Carlos de Souza, Paulo Sérgio Nogueira, Samuel Nunes de Souza, Silvio Cardoso, Tomé Fernando Costa, Vantuir da Silva Rezende. Solicito ao secretário da mesa diretora, vereador Gleiser Washington da Silva, que faça a leitura dos ofícios enviados. Boa noite a todos. Boa noite. Ofícios enviados. Ofício número 104 de 2021, para Carla Gonzalez. A Câmara Municipal de São Tomé das Letras vem, por meio desta, convidar Vossa Excelência a comparecer à próxima sessão ordinária que será realizada no dia 8 de setembro de 2021, às 7h30 da noite, na sede desta Casa Legislativa, para prestar esclarecimentos quanto às normas adotadas por esse departamento para regular o entorno da recepção de excursões no município. Ofício número 105 de 2021, para Tomé Reis Alvarenga. Encaminho a Vossa Excelência as proposições apresentadas e ou votadas em sessão ordinária realizada em 31 de agosto de 2021. São elas: projeto de lei número 28 de 2021, que institui o programa IPTU Verde e autoriza a concessão de descontos no Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, como incentivo ao uso de tecnologias e medidas ambientais sustentáveis. Projeto de lei número 29 de 2021, que dispõe sobre a revisão anual da remuneração dos agentes políticos do Poder Executivo Municipal. Indicação número 79 de 2021, de autoria do vereador Gleiser Washington da Silva. Ofício número 106 de 2021, para Tomé Reis Alvarenga. Encaminho a Vossa Excelência a emenda número 1 do projeto de lei número 30 de 2021 e o projeto de lei 30 de 2021, que dispõe sobre a alteração da redação do artigo 1º da lei número 731 de 1995, ambos aprovados em sessão extraordinárias realizada em 3 de setembro de 2021. Ofício número 108 de 2021. Assunto: solicita informações. Prezado senhor, a crise hídrica que assola grande parte do país também é uma triste realidade em nosso município. Bairros rurais são extremamente afetados, pois o abastecimento de água depende, em sua maioria, das nascentes ainda existentes. Temos em São Tomé das Letras, mais precisamente, na comunidade da Laje, localizada em terreno particular, e em outras residências próximas no bairro rural Cantagalo, o recorrente problema de desabastecimento, visto que anualmente, no período da seca, a nascente que normalmente supre as necessidades hídricas dos moradores praticamente desaparece, gerando situações desesperadoras entre os cidadãos afetados por esse problema. Isto posto, perguntamos: a Copasa pode fornecer água para abastecimento dessas aproximadamente 20 casas neste período de maior necessidade? Em caso afirmativo, pedimos que nos sejam detalhadas as providências, caso hajam, que o município tem de tomar para a realização deste ato. Salientamos que este ofício tem por objetivo esclarecer os moradores sobre o que é possível ser feito por essa conceituada empresa neste momento de crise, informando de forma clara e afastando a possibilidade da disseminação de dados irreais, que tem como única função o agravamento de uma situação que se apresenta insustentável. Ofício número 107 de 2021. Assunto: reitera solicitação. Senhor Prefeito, utilizo-me deste para reiterar a solicitação de respostas aos questionamentos elencados no requerimento número 19 de 2021, visto que o documento foi recebido em seu gabinete em 14 de setembro de 2021. E passados quase 60 dias, ainda não obtive qualquer manifestação de Vossa Excelência. Tratam-se de perguntas objetivas sobre o veículo Chevrolet Spin, placa RMD 3B17, envolvido em acidente de trânsito na data em que Vossa Excelência, acompanhado de 3 servidores, estava a caminho de Belo Horizonte. Repito, abaixo as perguntas constantes no documento.
O veículo já foi consertado? Em caso afirmativo, informar o valor do conserto e a empresa responsável pelo serviço. O veículo já está em São Tomé das Letras? Em caso afirmativo, informar o departamento para o qual ele foi designado. Em caso negativo, informar sua localização e o motivo do mesmo ainda não ter sido trazido de volta ao município. São, sem dúvidas, respostas que não dependem de intricadas pesquisas. Portanto, quero acreditar que a demora em responder o citado requerimento seja apenas fruto do cuidado de Vossa Excelência em respondê-lo de forma minuciosa, para que não pairem dúvidas sobre a situação atual desse bem público. Devo lembrá-lo ainda de que Vossa Excelência já excedeu em muito o prazo previsto para a resposta a esse documento e que reitero a solicitação como o intuito de que, desta vez, possa obter as informações solicitadas sem ter de apelar para outros meios legais. Atenciosamente, Misael de Oliveira Modesto, presidente. Matéria da ordem do dia. Projeto, discussão e votação do projeto de lei número 31 de 2021, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente de 2021 por excesso de arrecadação e da outras providências. Projeto em discussão. Projeto de lei número 31 de 2021, dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente de 2021 por excesso de arrecadação e da outras providências. A Câmara Municipal de São Tomé das Letras aprova e eu, prefeito municipal, sanciono a seguinte lei. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito suplementar no valor de R$ 99.748 no orçamento de 2021, Lei número 1542, de 18 de dezembro de 2020, de acordo com as seguintes classificações. Órgão, Fundo de Saúde, Unidade Investimento em Saúde, Função Saúde, Subfunção Atenção Básica. Projeto de lei em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está ou que se manifeste. Projeto de lei aprovado por unanimidade. Outras matérias. Solicito que a senhora Carla Gonzalez, chefe do Departamento Municipal de Turismo, convidada dessa Casa Legislativa, ocupe a tribuna para prestar esclarecimentos quanto às normas adotadas para regular o retorno da recepção de excursões no município. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite a todos presentes. Boa noite. Boa noite a todos que nos assistem também pelas redes sociais. Bom, primeiramente, agradeço pelo convite. Eu acho que é um assunto bem importante para toda a população. Muitas hospedagens têm, as excursões agendadas desde 2020 que não puderam acontecer por conta da pandemia, do fechamento que a gente teve da cidade, com as restrições, Então, nós vamos falar sobre o projeto dividido em duas partes, para ficar melhor o entendimento. A primeira parte já começou, no início do mês. Nós já estamos com um total de 231 excursões informadas. A gente está falando da primeira parte da retomada. Então, vamos falar, nesse momento, só de excursões 2020. 231 é o número informado até hoje ao Departamento de Turismo. Desses 231 unidades de excursão, nós estamos falando num total de passageiros de 8.627 pessoas. Essas excursões começaram a ser agendadas no mês de agosto, onde a gente teve uma quantidade de vazão de 13 excursões, dando vazão a 412 pessoas ainda dentro do mês de agosto, quando começou e foi aprovado a primeira etapa da retomada pelo Gabinete de Crise. Em setembro, nós estamos falando de 27 por enquanto, num total de 1.097 pessoas. Em outubro, 32, com total de 1.258 pessoas. Em novembro, 28, com total de 1.188 pessoas. Em dezembro, 21, com total de 923 pessoas. Algumas definiram ainda... a data está a definir, mas optaram por vir somente no ano que vem,
em 2022, então tenho 3 informadas para 2022, com um total de 130 pessoas. E ainda eu tenho 107 pendentes de informações. O que são essas pendências de informação? O envio do comprovante, que a gente solicitou um comprovante de que isso foi agendado realmente em 2020, para que vocês vão entender na segunda etapa, né, para que a gente não misture com as novas excursões, que são de 2021 em diante. Então, 107 ainda só foram informadas que existem, né, pelas hospedagens, mas ainda tem pendência de ou escolha de data ou envio de comprovação de que ela ocorreu em 2020. Isso dá um total de 3.619 pessoas ainda represadas, tá? Essa primeira etapa das excursões, a gente manteve como era em 2020, ou seja, não havia cobrança de acesso ao município. Essa foi a premissa básica dessa primeira fase do retorno. Nós definimos no gabinete de crise, num primeiro momento, uma limitação de 250 pessoas por final de semana. E, num segundo momento, a partir do volume, né, expressivo que a gente percebeu que aconteceria, a gente aumentou esse total para 400 pessoas provindas de excursão por final de semana. Num primeiro momento, nós decidimos preservar os feriados pelo volume, né, pela procura, alta procura que a gente tem já nessas datas. Então, assim, a gente tem que ter uma coisa em mente. O turismo de massa, que não é o caso das excursões, ele é um segmento muito importante para a movimentação da economia, porque a gente fala de grupos grandes de pessoas. Mas, ao mesmo tempo, se não bem administrado, se não bem trabalhado, ele é a forma mais prejudicial que tem da gente agredir, né, o meio ambiente, da gente superlotar num momento que não é o adequado por conta de uma pandemia. Então, assim, primeiro ponto, já existia aprovada nessa casa uma legislação que foi aprovada em dezembro de 2019, de número 1506, que falava um pouquinho sobre essa regulamentação para as excursões, né? Então, independente de pandemia, a gente voltou lá em 2019, em dezembro, não se falava de pandemia ainda, e a gente já tinha reparado que precisávamos ter regras para esse segmento. A gente contava aí em feriados, brincando, 50 ônibus ao lado ali da rodoviária, do campo, né? E isso não pode acontecer, gente. A gente não tem estrutura no município para receber esse número de pessoas ao mesmo tempo, fora a população que nos visita num feriado normal, sem ser de veículos de transporte coletivo de passageiros. Temos uma base aí, vamos falar em números reais, porque agora, né, com o controle de acesso, com o software do controle de acesso, a gente pode falar em números reais, o que sempre foi estimado, hoje a gente enxerga real, que durante uma pandemia, no final de semana passado agora, né, nesse feriado prolongado, nós tivemos 6.000 visitantes no município. Nós temos uma população de 8.000 habitantes e tivemos 6.000 visitantes durante o feriado no município, considerando que nenhum deles foi proveniente de excursões, tá? Num primeiro momento, por isso a gente bloqueou os feriados e tem recebido as excursões aos finais de semana normal, ok? Aumentamos esse número para 500 por final de semana para poder dar vazão nessas excursões todas, porque senão a gente ia terminar isso só em 2022, né? Considerando um número mais baixo que isso, e não poderia começar a segunda fase, que a gente vai falar das excursões 2021 em diante. Então, acho que da primeira fase é isso. Importante, para a gente fechar essa logística, é importante uma data limite para essa informação das excursões 2021. Então, ficou definido que, a partir do momento que foi lançado o decreto, a gente deu prazo de 30 dias, ele se encerra agora, em 13 de setembro, para que as hospedagens informem se tem essa questão de uma excursão 2020 ainda retida, mesmo que ela não vá reagendar para agora, que ela agende para o ano que vem, mas a gente precisa saber o número total que a gente está falando, como eu passei aqui para vocês, que, por enquanto, é de 231 excursões, com 8.627 pessoas. Da primeira fase, eu acredito que essas sejam as informações, a gente já está finalizando aí segunda-feira da semana que vem, temos o número total. A partir desse momento do número total e resolvendo essas pendências de informação das hospedagens, a gente vai dar início à segunda fase da retomada. A segunda fase da retomada, a gente vai aplicar o que foi previsto naquela legislação que eu citei aqui para vocês, na 1506. Praticamente o que está na legislação é o que vai acontecer. Eu só tive que fazer algumas alterações no sentido de como vai ser essa solicitação, que isso não está descrito na legislação.
Aqui tem as regras, aqui tem os valores, mas não tem como seria essa solicitação. Gente, falar com essa máscara, estou morrendo. Só um minutinho. Mas não tem descrito como seria para que as agências fizessem essas solicitações. Então, essa é uma grande diferença da primeira fase para a segunda fase. Na primeira fase, eu filtrei com as hospedagens, porque a gente tinha essa necessidade de enxergar a comprovação que era 2020 à venda. Na segunda fase, a hospedagem, na verdade, ela não vai entrar em contato com o departamento de turismo. Quem vai fazer a solicitação é a agência da excursão, tá? É quem tem a excursão. Então, a gente eu montei um projeto para que fique mais simples toda essa solicitação, né? E a gente vai disponibilizar isso na página oficial da Prefeitura. Então, a gente vai disponibilizar a legislação por completo para as agências terem conhecimento, né, dessa legislação 1506, um formulário de entrada para a excursão, que é um link de formulário online no Google, onde eles vão preencher o interesse da vinda, com algumas informações básicas, quantidade de pessoas, a data pretendida, enfim. O modelo de decreto, que, na verdade, a gente já tem como modelo esse decreto que saiu de número 56, se não me engano, que foi da primeira fase. A gente vai usar um decreto similar para startar essa segunda fase. A lista de passageiros, que é um anexo também, que os excursionistas vão ter acesso nesse... Tudo online, tá, gente? Tudo pela página da Prefeitura. E a lista dos condutores credenciados. Porque a lista dos condutores credenciados, é importante dizer que, nessa legislação, nós amarramos a obrigatoriedade de um condutor de turismo toda vez que vier um ônibus de excursão para cá. Quando eu falo ônibus, entende-se vans, micro-ônibus e ônibus, ok? Qualquer veículo de transporte coletivo de passageiros. Isso é muito importante para os condutores locais credenciados, porque vai abrir um grande leque, uma grande possibilidade de trabalho para eles, que ficaram também parados por bastante tempo durante a pandemia, estando muito prejudicados com tudo isso. Fora que a gente vai organizar melhor o turismo no nosso município. Então, não vai ter mais uma excursão com 20, 30, 40, 50 pessoas andando por aí, sem limite, sem ninguém responsável pelo grupo, né? Que possa se responsabilizar por qualquer coisa que eles venham fazer e que estejam fora das regras do município, ok? Se ele não vier com um guia credenciado, que vai estar na documentação solicitada para poder agendar essa excursão. Se eles não vierem com guia credenciado, Cadastur, né, a antiga Embratur, aí, que é o órgão que regulamenta, eles são obrigados a mostrar para o Departamento de Turismo, antes da autorização de acesso, que eles contrataram um guia local para essas excursões, conforme previsto na legislação. Ok? Essa autorização, na verdade, a gente vai permanecer gerando uma autorização de acesso, como uma senha de acesso ao município, para a gente ter os números totais de todas as excursões que adentraram, ter como auditar, inclusive, porque agora que vai ter a cobrança para as 2021 em diante, esse dinheiro todo ele é revertido para o Fundo de Turismo do município, conforme determinado em legislação, e a gente tem todo esse banco de dados para fazer, inclusive, uma auditoria nisso e prestar contas também desses valores, né? Tudo que entrou no fundo, e o fundo, é importante dizer que o fundo, quem faz a gestão do Fundo de Turismo é o Contur. Então, nada sai do Fundo de Turismo para aplicação em qualquer melhoria que tenha para o turismo no município, ou para o meio ambiente, ou qualquer coisa que se enquadre, né? Sem autorização prévia do projeto pelo Contur. Ok? Isso é importante esclarecer para vocês. Nessa autorização de entrada, que as agências vão ter acesso pela página da Prefeitura, a gente vai pedir as documentações básicas, conforme já previsto em legislação, que é o registro do veículo no Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. Gente, isso para veículo de passageiros é a coisa mais normal do mundo, tá? Eles têm que ter toda essa documentação, não é nada que ninguém vai conseguir entrar, não, tá? Então, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, ou no respectivo Departamento Estadual de Transporte Rodoviário, isso para poder rodar com veículo de passageiro eles precisam ter. Registro no Ministério do Turismo ou Cadastur, normal, toda transportadora turística também tem, tá? Observando as normas que regulamentam esse tipo de transporte, e o cadastro do respectivo guia de turismo no Ministério do Turismo, que é aquilo que eu já citei para vocês. Ou ele vem com guia Cadastur, ou ele vai contratar um guia daqui antes de ter a liberação para o acesso, ok? Passo a passo para a solicitação, isso é o que vai vir para vocês explicadinho no decreto, como aconteceu já no primeiro decreto,
que vai mostrar esse passo a passo de tudo isso que eu estou falando. Qual é a ordem dos fatores, a agência vai entrar no link, o que ela precisa encaminhar, ela vai mandar o e-mail para o Departamento de Turismo com essas comprovações, preencher o formulário online. Depois disso, o departamento vai ficar responsável pela avaliação de todas essas solicitações e o retorno das solicitações. Isso é a mesma coisa que a gente está fazendo agora na primeira fase, tá? Eu dei um retorno para todos os meios de hospedagem, agora a gente vai dar o retorno para todos os excursionistas. Que mais? Importante. O prazo de solicitação, a gente coloca um prazo, gente, assim, de mínimo de antecedência aqui, só que vale lembrar que excursões nunca acontecem com uma semana de antecedência. Geralmente é um cenário que eles precisam de muito tempo para poder planejar, para poder vender, para poder fechar o grupo realmente para vir. Então, essa data que a gente colocou aqui, que é um limite de, no mínimo, 7 dias antes da viagem, que é para poder fazer esse trâmite todo de aprovação, de emissão do boleto para pagamento, de tudo isso. Importante ressaltar também, o Departamento de Turismo ele não tem autonomia para emissão de nada, de nenhum boleto de pagamento. Então, isso vai ser um trabalho feito em conjunto, a 4 mãos, com o Departamento de Tributos, que é quem emite essas guias para pagamento, como se fosse uma DARF aí para o excursionista acertar esse valor que está previsto em lei. Ok? Fazendo a conversão, porque a lei ela fala de unidades fiscais. Então, fazendo a conversão, a gente tem um valor. Desde que a reserva esteja tudo ok, né, com meio de hospedagem, o ônibus é R$ 326 a taxa, o micro-ônibus R$ 195,60, a van R$ 130,40. Isso para os que vão ficar hospedados, ok? Para os que vão vir de bate e volta, essa é uma grande diferença aí, porque nesse primeiro momento, nessa primeira etapa, os bate e volta não estavam permitidos, o day use não estava permitido. Na segunda fase, as excursões novas de 2021 em diante vão estar permitidos, porém com agendamento também, com a emissão de senha de acesso. E aí a taxa para o bate-volta, ela é o dobro da taxa com hospedagem, tá? Isso é uma prática comum, esses valores não fui eu que defini, eles estavam na legislação, eu só estou aplicando, convertendo de unidade fiscal para reais, para a gente falar de um número real. Isso é comum, é usual nos municípios turísticos. Geralmente, você dá realmente como se fosse um desconto para que as hospedagens sejam usadas, né? Para que não sejam todos bate e volta. Mas você libera também o acesso do bate e volta, porque é um segmento que existe e que não pode ser desconsiderado. Então, essa prática de valores alterados para quando for com hospedagem, quando for bate e volta, ela é bem comum também. Já acontece em Capitólio, em Paraty, em vários destinos turísticos. Ok? Aqui tem umas regras básicas que os excursionistas vão ter acesso a essa documentação quando forem pleitear aí a sua data, a sua reserva, do que é permitido, não é permitido para as excursões, então transporte de volumes de alimentos e bebidas, como cooler, essas coisas, as regras básicas do município, né? E também aqui a gente vai colocar as observações enquanto ainda perdurar a pandemia, pertinente ao que tiver aplicado no momento, né? Sobre, por exemplo, utilização de máscara, a questão de aglomeração de pessoas e as regras devido à pandemia. Ok? Isso daqui, gente, a gente está falando de um cenário que fez a virada da chave agora para a retomada durante a pandemia. Mas quando acabar a pandemia, isso aqui permanece. Na legislação não foi falado de pandemia, né? Então, claro que as regras vão ficar menos rígidas, porém, a gente vai permanecer com esse controle, porque ele é imprescindível para que a gente tenha um turismo sustentável no município. Senhores, têm alguma dúvida? Faltou eu falar alguma coisa? Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador. Uma boa noite a todos aqui, boa noite ao povo presente. Ô, Carlos, uma dúvida aí que a gente está ouvindo muito questionamento, de quando vai voltar 100% do turismo. Então, é uma pergunta que eu acho que todos os vereadores estão recebendo aí diariamente, quando vai ser liberado. Você diz o 100% a capacidade hoteleira? Capacidade hoteleira. Gente, essa é uma discussão que, na verdade, eu não consigo responder para vocês, porque quem define esse percentual não é a Carla, não é o Departamento de Turismo sozinho, né? Essas restrições, elas são sempre definidas por um colegiado, o Palito, inclusive, faz parte com a gente, do gabinete de crise, tá?
todas essas medidas restritivas que a gente fala em percentual, em tudo isso, elas são exclusivamente por conta da pandemia. Isso, se não houvesse a pandemia hoje, a gente estaria com 100% da capacidade, preservando, como eu falei, datas de feriado, essas coisas, porque a gente já recebe 100% da capacidade praticamente nessas datas. Hoje, com as restrições, como eu falei, a gente recebeu 6 mil pessoas no feriado. Então, assim, esse percentual, ele tende, conforme o cenário vai sendo controlado, que é o que a gente vê hoje, graças a Deus, no município, graças a Deus e as medidas tomadas também, né? Como a gente vê hoje, o cenário está controlado. E quanto mais controlado ele tiver, menos restrições a gente tem. Então, assim, acredito eu que na próxima reunião do gabinete de crise, né, Palito, a gente já até discutiu uma prévia na reunião, mas como aconteceu antes do feriado, não foi emplacado ainda por conta de ter o feriado nesse meio tempo. Mas eu acredito que a partir da próxima reunião do gabinete, esse percentual já deva subir, não chegue ainda em 100%, mas já deva subir consideravelmente, e num momento próximo também já volte a 100%. Tá? Essas limitações, gente, é bom que a gente entenda um pouquinho do contexto, até vou me alongar, mas é importante isso. O nosso município ele cresceu sem uma estruturação. Eu acho que em diversos setores, mas principalmente eu posso falar com propriedade no turismo. Então, hoje, a gente está falando de quase 17 mil leitos no município, o que não é condizente com o restante da infraestrutura necessária para receber um turista. Então, esse número que a gente tem de leitos, ele é exorbitante, ele não tem correlação nenhuma com o número de cadeiras, por exemplo, de estabelecimentos de alimentação, de restaurantes. E aí você não consegue dar vazão. A gente fala tanto nesse 100% almejado aí das hospedagens, voltar a 100%, e aí a gente enxerga aquilo que a gente enxergava no passado com os grandes eventos aqui. Né? Quando você tem a 100% da ocupação do setor hoteleiro, a gente está falando de 17 mil pessoas, o dobro da nossa população. E aí a gente não tem infraestrutura para o restante para se adequar a isso, por enquanto. Né? Mas isso é um problema de logística do município, na verdade, infraestrutura, de a gente pensar num amanhã para ir começando a resolver esse problema. E isso, não, claro que não vai poder, por conta disso, nunca mais voltar a 100% às hospedagens. Né? Mas é um problema que todos têm que enxergar, que ele existe, olhar para ele com carinho, e é um problema muito sério do nosso município. A gente tem que fazer um planejamento bem assertivo quanto a isso, alguma forma de fomentar o investimento nesses outros setores para acompanhar a cadeia hoteleira do nosso município, porque ela tende a sempre extrapolar o restante dos serviços. E aí você tem um turista insatisfeito, alguém que ficou 4 horas na fila de um restaurante e não conseguiu comer. Uma outra pergunta, Carla, é a seguinte: quando normalizar, vamos supor, voltar ao normal, no caso que você falou na segunda fase aí de começar, né, trabalhar a legislação que foi implantada em 2019, até estava aí o vereador Alan aqui, os carros não vão ser parados mais na barreira, os carros vão ter acesso livre. Não necessariamente. A barreira não é mais barreira, Não, tá, eu sei, gente? A barreira é controle de acesso, né? Então, eles vão ter uma senha de acesso para a entrada no município. Se houver o controle de acesso físico que existe hoje, que é o que a gente ainda chama de barreira, mas não é barreira, ele vai parar ali, só se identificar como já está acontecendo hoje. É uma senha de acesso. Essa senha, ele tem o localizador do sistema e tem um número de senha de acesso. Parou ali, visualizou, contou quantas pessoas tem no ônibus, ou na van, ou no micro, bateu com o que está no sistema, ele vai ser liberado. Se caso a barreira física, o controle de acesso, não tiver mais fisicamente ali, essa vistoria vai ser feita internamente pela fiscalização. Certo. O ônibus, então, vai ter uma... O ônibus tem uma identificação, é uma pena eu não imprimir para trazer para vocês. Tipo mas Ubatuba, depois... né? Ubatuba você prega no visor do Hoje ônibus. mesmo eu mandei no grupo do Gabinete de Crise as que são desse final de semana. Se depois você puder repassar para os vereadores darem uma olhadinha como é essa senha de acesso, a gente já está usando elas desde a primeira excursão liberada. Hoje, Carla, hoje você falar em 100% das hospedagens, daria qual o número de pessoas? 17 mil... Nossa, eu falei desse número hoje. 17 mil, acho que 17.800 leitos, é uma coisa assim. E isso, quase 18 mil leitos. E restaurante, esse número de cadeira? Eu não tenho de cabeça, Palito, mas é muito... Eu tenho no departamento, eu posso levantar esse número e passar para vocês, mas é muito discrepante, não tem nem a metade. Por isso as grandes aglomerações nas beiradas do... Sim. Né? O meu é só isso, cara.
Pela ordem, senhor presidente. Ô, Com a Carla, palavra, vereador Silvio. fazer uma pergunta para a Carla, senhor presidente. Boa noite a todos aqui presentes. Boa noite, Carla. Boa noite, O Silvio. público que nos assiste pela internet também. Você falou aí de ônibus, micro-ônibus e van, vai ter a taxa. E os carros de passeio? Por enquanto, não há previsão para Então, fala cobrança na- de carro de passeio, Mas somente e na transporte segunda coletivo. etapa? Nem na Existe segunda essa etapa. possibilidade? Na legislação não entrou a cobrança de transporte individual, somente transporte coletivo de passageiros num primeiro momento. Ok, obrigado. Não. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Timé Fernando. Boa noite, senhor presidente. Boa noite. Boa noite, legislativo. Boa noite, plateia. Todos os acompanham pelas redes sociais. Gostaria de agradecer aqui, Carlos, viu, pelo esclarecimento. Tá joia? Que é da parte técnica, se fica mais esclarecido. Que nós possa contar com essa transparência. Sempre quando nós tiver dúvida aqui, nós poder convidar você. Você está vindo aqui esclarecendo isso para nós, tá joia? Claro, fico Sei sempre à que você tá disposição cansada. dessa casa. Sei que você está cansada, está vindo do pós-feriado aí. E agradecer também a toda a tua equipe de apoio, que nós temos visto aí que eles estão trabalhando duro no controle da cidade, tá joia? Eu que agradeço o Tá bem, reconhecimento, isso é muito importante e vou transmitir para eles, porque a equipe de fiscalização realmente dá o sangue. Mais algum dos vereadores tem alguma pergunta a fazer? Então, Carla, eu agradeço a sua vinda a esta casa, deixo de portas abertas no que for preciso a gente poder te ajudar e obrigado pelos esclarecimentos. Eu que agradeço, gente, fico sempre à disposição, tá? Qualquer dúvida, qualquer problema, vocês me chamem que a gente conversa, que eu acho que conversando se alinha é importante para a população também, porque às vezes na correria do dia a dia eu percebo que fica falho, por mais que a gente queira comunicar tudo, não é sempre que dá certo. Né? Então, aqui também é um canal de comunicação direto com a população. Muito obrigada, boa noite a todos. Nós que agradecemos. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, vereador Luiz Carlos. Boa noite, senhor presidente, aos demais vereadores, a todos presentes aqui, boa noite, e também todos os internautas. Eu queria aqui parabenizar, também agradecer, né, o pessoal da Brigada Chico Taquara, que vem agora fazendo um combate contra os incêndios, e até eu participei de algum deles. E gostaria aqui de estar pedindo às pessoas para poder ter mais um pouco de consciência, cuidado de estar mexendo com fogo agora. E também alguém que puder estar ajudando a Brigada Chico Taquara, não ir lá no combate, mas assim doando uma enxada, uma botina, uma calça, ou até uma garrafa d'água. E nós está falando aqui, agora estou acompanhando no grupo ali, está rolando um outro grande incêndio, o pessoal passou o feriado todo apagando fogo, né? Voltou e agora começou outro lá no Sobradinho. E gostaria aqui de pedir para as pessoas mais um pouquinho de consciência. Uma boa noite. Mais algum dos vereadores tem algo a falar? Eu peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, Antônio? Eu só gostaria de esclarecer aqui em relação à taxa, né, que a Carla acabou de mencionar aqui, porque eu fiz parte da legislação passada, eu e o vereador Alain, no qual foi estipulado os valores. E a diferença do valor do ônibus que vai vir para hospedar aqui do bate-volta, né? E a justificativa que a gente achou de dobrar o valor foi daquele que vem hospedar, ele hospedando na cidade, ele vai gastar mais, né, vai fortalecer mais a nossa economia. E o bate-volta, geralmente, muita gente traz as coisas de comida e gasta muito pouco na nossa cidade. Então, eu só estou esclarecendo aqui o porquê o valor ser dobrado do bate-volta e de quem vem para se hospedar. E eu queria aqui passar uma informação para o nosso povo. Hoje começou o calçamento da Serrinha, né? Calçamento muito esperado aí por grande parte da nossa população aí que usa muita estrada para Cruzilha, que é uma economia acho quase 10 quilômetros, né? Mais perto. Então hoje iniciou lá o calçamento e vai ajudar muito os moradores daquele local ali, né? Então, queria dar essa notícia aí. Muita gente já deve ter passado lá e visto, mas aquele que não passou e que estiver nos assistindo, aí eu estou passando essa informação aí. E agradecer aí, né, a prefeitura pelo empenho e espero dessa empresa aí que
possa terminar o serviço aí com mais rapidez para que o nosso povo possa usar essa estrada lá que é de grande serventia, um morro muito pesado, né? Então o calçamento é a última solução. Então, e agradecer aí o coisa e passar a informação aí. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, vereador Silva. Como o vereador Vantuir acabou de falar, que foi iniciada as obras do Morro da Serrinha, nós não podemos esquecer aqui de agradecer aos nossos deputados que apoiam o município aqui, deputado federal Odair Cunha e o deputado estadual Ulisses Gomes, que muito tem ajudado, e essa emenda do calçamento da Serrinha vindo desses deputados aí. Então a gente deixa o agradecimento a eles e agradecer ao executivo por estar à frente dessa grande obra aí, que há muitos anos já veio almejando, porque é um caminho muito complicado de acesso, mas que, se Deus quiser, essa empresa que ganhou, que está lá no serviço, vai entregar ele logo aí, com parabéns a eles aí. Obrigado, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, Luiz Carlos. Então, falando lá na Serrinha lá, pedindo para as pessoas, avisando que lá está interditado. As pessoas que for trafegar naquela área ali, puder usar outro caminho alternativo, que está fechado. Pode falar na tribuna. Desculpa, gente, é que eu tinha desligado o celular para não ser interrompida durante a fala aqui. Vocês me pediram o número total de hospedagens cadastradas hoje, com todas as classificações, desde pousadas até casas, tá? A gente tem 620 hospedagens cadastradas e o número total de leitos, 17.496. Muito obrigado pela informação, Carlos. Dispõe. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Orlan. Boa noite, senhor presidente. Boa noite. Seu nome, cumprimento aos demais vereadores, cumprimento ao público presente e a quem nos assiste pela internet. Eu gostaria aqui de agradecer ao nosso povo, agradecer aí ao pessoal da saúde, que graças a Deus aí nossos casos de Covid aí estão super controlados, né? Nós estamos hoje aí com um caso positivo. Isso para nós aí é muito importante porque aí é sinal que o nosso povo, nosso pessoal de saúde está consciente, né? Está levando a sério. E graças a Deus, logo, logo, se Deus quiser, a gente vai chegar aí a 100%, né? Como a Carla veio aqui e disse para nós, né? E muito importante que eu percebi ali, que é um trabalho que está sendo feito aí, que não vai burocratizar a entrada do nosso turista, né? Não vai dificultar a entrada do nosso turista. Isso aí é muito importante para todos nós. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Informo que a próxima sessão ordinária será realizada terça-feira, dia 14 de setembro, às 19h30. Nada mais a tratar. Em nome do povo de São Tomé das Letras, declaro encerrada a presente sessão.